Oi, gente, tudo bem? Creio que sim, glória a Deus, misturado com aleluia. Passando aqui para dar continuidade à nossa série dos últimos dias que antecederam a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós paramos no momento que Jesus estava no Getsemane, orando com seus discípulos, porém os discípulos não estavam orando. Quando chegou a coja, os soldados romanos para prender Jesus, e o sinal seria de um beijo na face do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus chamou aquele que traiu de amigo. E no capítulo de Mateus 27, dá continuidade do suicídio de Judas sobre Jesus diante de Pilatos. Pilatos querendo saber, teve uma conversa ali, você é rei dos judeus? E Jesus, tu que está falando. Mas Jesus sempre ficou calado. Mas nesse momento aqui, os soldados romanos, eles zombaram nosso Senhor Jesus Cristo. Eles deram porrada em Jesus, eles cuspiram Jesus Cristo, eles tiraram as vestimentas de Jesus, colocaram o manto, e simplesmente Jesus foi ridicularizado diante de todos aqueles líderes religiosos ali. Eles humilharam o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles fizeram Jesus de um nada. E todos aqueles que seguiam Jesus Cristo, que Jesus curou, libertou ali, eles viraram as costas. Não tinha ninguém com Jesus. Até aqueles líderes religiosos que diziam conhecer o Pentateuco, na verdade eles não conheciam nada. Eles cegos, eles não viviam, eles não conheciam a revelação, a palavra rema, a palavra revelada, porque se eles conhecessem verdadeiramente a palavra revelada, eles não teriam feito o que eles fizeram com nosso Senhor Jesus. E aqui vai falar, quando você lê, eles começam a zombar, salve rei, e diante da crucificação, ali quando saiu ali do Sinédrio, de frente do Pilatos, diante de Pilatos, do governador, ali eles levaram Jesus, como está escrito no livro de Mateus 27, a partir do versículo 32, e saíram e encontraram o homem de Cirene. No momento que Jesus tinha sido chicoteado, 40 menos 1, 39 chicotadas, com aquele fio de couro, com pedaços de ossos, pedaços de chumbo, e eles dava aquela chicotada nas costas de Jesus Cristo, e aqueles pedaços de ossos, de chumbo, arrancava a pele do nosso Senhor Jesus Cristo, feria a pele do nosso Senhor Jesus Cristo, sangrava. Tente imaginar você aí levando chicotada, mais chicotada, um homem franzino, e saía sangue, não tinha pele. Tinha alguns historiadores que chegavam até tirar pedaço de víscera por sua causa e por minha causa. E vocês ficam reclamando do nada? Não reclama de nada não, porque Jesus sofreu por minha causa e por sua causa. E ali Jesus aguentou firme sem falar absolutamente nada. E aqueles soldados, filho de Satanás, que é filho de Satanás mesmo, chicotando, dando chicote, se manchou de chicote, sangue derramado no chão, e Jesus caladinho, até quando eles inventaram de botar um madeiro nas costas de Jesus. Jesus tinha que andar sobre aquela via dolorosa até chegar no Gólgota, até chegar lá na caveira, porque cada marginal na época tinha que levar seu madeiro, porque estava lá o tronco lá enfincado para os marginais na época. E Jesus foi crucificado como marginal, e Jesus teria que levar o madeiro nas costas. Imagina ter que andar, se eu não me engano, 8 quilômetros, não sei, 800 metros, não lembro quantos, mas uma distância boa, carregar um madeiro nas costas, com as costas de sangue puro, levar, e daquele jeito, andar naquelas ruas de pedra, de cascalho, por sua causa e por minha causa. E vocês ficam aí adorando ao que não sei. Era para estar todo mundo chorando, ou então todo mundo levantando as mãos para o alto e agradecer pelo que Deus fez, pelo que Deus passou. E no momento que estava ali, aparece um homem lá de Cireneu chamado Simão, e forçaram a carregar a luz. Carregaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho. Eles quiseram zombar do nosso Senhor Jesus Cristo, misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de crucificá-lo, dividiram as roupas deles, tirando sorte, e sentando-se vigiava ali. Versículo 37, por cima da sua cabeça ainda colocaram escrito, acusação feita contra ele: este é Jesus, rei dos judeus.
Você está entendendo? 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Eles não se contentaram, entendeu? De ficar ali com Jesus naquela masmorra. Jesus ali, depois de sofrer tudo aquilo, eles deram surra pra caramba ali, nosso Senhor Jesus Cristo. Não ficaram satisfeitos que eles inventaram. Você vai carregar a cruz para você chegar lá, você ser pregado. E consta a história que aquele madeiro não era do nosso Senhor Jesus Cristo, não, era de outra pessoa. E na hora que estava sendo crucificado, ele ficou tão esticadinho, porque o braço, aquela madeira não era para nosso Senhor Jesus Cristo não, viu? E eles esticaram, pregaram aqui, aquele prego, aqui depois esticaram nosso Senhor Jesus Cristo e colocaram ali. Mas eles não satisfeitos, eles começaram a zombar nosso Jesus Cristo. Não é tu que fez isso, não é tu que fez aquilo. Jesus lá, sofrendo por conta deles, tá? Que eles poderiam fazer outra coisa, mas eles fizeram, zombaram, maltrataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não fez nada para merecer aquilo, não fez absolutamente nada. Mas olha o que Jesus fez, olha o que Jesus fez por ele. O que foi que eles fizeram por Jesus? Humilharam, entendeu? Olha o que, versículo 41. Da mesma forma, os chefes sacerdotes e o mestre da lei, os líderes religiosos, zombavam dele, dizendo: salve outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Você está vendo? Você salvou tantos, libertou tanto, por que você não salva a si mesmo? Por que você não liberta a si mesmo? Jesus, ele veio salvar você e me salvar. Você está entendendo? Versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou de alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando chegou meio-dia, o sol se escureceu, o tempo parou. Você está entendendo? E às 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedeu em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu-lhe a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-nos, vejam se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou em 2 partes, e de alto a baixo a terra tremeu, e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião, os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto de tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para servir. Então elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Você está entendendo? Você está entendendo o que aconteceu aqui? Meio-dia, depois de ter pregado nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, diante daquele sofrimento todo que Jesus passou, diante de lá do palácio do governo, até a caveira, o Gólgota, pisando descalço naquelas pedras, naquele sol quente, entendeu? No sol quente, além do mais, carregando aquele madeiro e sendo chicotado, ó, um monte de chicote, aquele povo zombando. Cadê os discípulos? Onde é que estava? Aquelas pessoas só queriam mesmo o que Jesus poderia dar, não o que Jesus era. Só queria a bênção, mas não queria o abençoador. Mas Jesus, pela misericórdia, pelo amor dele para com as nossas vidas, ele foi até o fim, porque ele sabia que se ele não chegasse a ter o propósito, você não teria acesso à salvação, porque salvação só através do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é sobre Maria, sobre Tiago, sobre João, é sobre Jesus. Só Jesus que tem poder de dar a salvação para você, e nenhum outro. A salvação está escrito em Atos 4:12. Então, portanto, corre para Jesus, porque só ele. E quem morreu na cruz foi Jesus, não foi Maria não foi João não foi Pedro não, foi Jesus. Esse foi no 6º dia que Jesus passou por esse dia todinho sofrendo, o dia todo sofrendo, até o último momento ele conseguiu chegar até o fim.
entendeu? Por amor de você, ele deu a sua vida por amor à sua vida, porque ele diz, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz em prol da tua vida, e você fica aí murmurando, me poupe, se converte, vai atrás de Jesus, porque só quem pode dar salvação e resolver os seus problemas é Jesus. Jesus não é qualquer coisa não, viu? Em nome de Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira e veja o que ele fez pela tua vida e pela minha vida aqui. Leia as escrituras. Era para a gente estar louvando e engrandecendo aquele que vive e reina para todo sempre.